Bom, pessoal, vamos continuar falando aqui agora das concessões. Artigo 114 fala para nós que, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. 1. Por um dia, em cada 12 meses de trabalho, para doação de sangue. Então, aqui, deixa eu marcar aqui. Por um dia, né, a cada 12 meses de trabalho para doação de sangue. No caso, uma vez por ano, né? Uma vez por ano ele pode sair para doar sangue, né? Eu apresento um atestadinho ali e tá abonado, né? Tranquilo. 2. Até 2 dias para se alistar como eleitor. Ele pode até 2 dias, no caso, transferir o título, né? Se o cara vai transferir o título de eleitor dele de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, né? Aí ele tem até 2 dias, então, para se alistar como eleitor. Até 5 dias consecutivos por motivo de... Agora vem a lista, né? Até 5 dias consecutivos, né? Aí para casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos, né? Pode ver que são os mais próximos, né? Não fala aqui, por exemplo, primo, sogra, cunhado, né? Pode ver que é só os mais próximos, é o cônjuge ou companheiro, né? Os pais, madrasta, padrasto, né? Os filhos ou enteados e os irmãos. É só o primeiro grau mesmo, né? Até 2 dias consecutivos por motivo de falecimento de avô ou avó. Aí é só dois, né? 2 dias. Aí avô ou avó. Tá? Por 2 descansos especiais de meia hora cada um durante a jornada de trabalho diária para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 meses de idade. Então, até os 6 meses, a mulher, no caso, né, não é para homem, óbvio, né? Então, a mulher vai ter o direito de se ausentar, né? Ela vai ter 2 descansos especiais de meia hora para amamentação, tá? 2 descansos especiais de meia hora cada um durante a jornada de trabalho diário para amamentar o próprio filho até que este complete 6 meses de idade. Sim, eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Eles botaram dois artigos iguais na lei. Os 5 e os 6 são iguais. É incrível, mas vamos lá. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo, certo? No caso, o servidor está estudando, né? Se for comprovada essa incompatibilidade de horário, ele vai ter um horário especial para poder estudar. Isso aí é incentivado, né? É incentivado pela própria Constituição, já incentiva isso, e no regime jurídico dos servidores, então, tem esse horário especial aí. Para efeitos de disposto neste artigo, será exigida a compensação de horários na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Ou seja, se ele trabalha 40 horas semanais e ele vai ter um horário especial para poder estudar, ele vai trabalhar as mesmas 40 horas semanais, só que em horário alternativo, né? Certo? Era isso aí, então, da parte das concessões, era aquilo ali. Agora o tempo de serviço, vamos ver aqui. Artigo 116. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. O número de dias será convertido em o número de dias será convertido em o número de dias será convertido em dias. Olha, não, tem cada erro no nosso regime jurídico, gente, que é absurdo, sabe? Eles tinham que revisar isso aqui. Inclusive, eu acho que está sendo, se eu não me engano, está sendo feita uma comissão no município para fazer uma revisão desse texto aqui do regime jurídico, porque tá vergonhoso, né? O número de anos, tá? Deixa eu corrigir aqui, o regime jurídico é absurdo. O número de anos será convertido em dias, considerados de 365 dias. Fez mais sentido agora, né? Vamos lá. Feita a conversão, os dias restantes até 180 dias, 82, peraí. Feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando para um ano quando excederem este número.
para efeito de cálculo de proventos de aposentadoria. Tu viu que 182 é a metade menos 1, no caso, né? É um pouco menos que a metade do 365, né? Seria 182,5, né? Então, até 182,5 ele não é computado. A partir do 183, no caso, né? Até o 182 não é computado, não existe meio-dia, né? Então, até o 182 não é computado, né? Arredondando para um ano quando exceder esse número. Então, de 183 em diante, arredonda para mais e faz a conversão para mais, então, né? Para fim de aposentadoria. Certo? Além das ausências ao serviço previstas no artigo 114, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos, né? Acho que é os afastamentos aqui, né? Em virtude de férias, efetivo exercício, tá? Férias, exercício de cargo em comissão no município, convocação para o serviço militar, júri e outros serviços obrigatoriamente por lei. Licença, que seria licença à gestante, à adotante, paternidade, para tratamento de saúde, inclusive por acidente em serviço ou moléstia profissional, licença para tratamento de saúde de pessoa da família, quando remunerada, e a licença prêmio, né? Isso tudo conta, então, ó, tudo, né, são consideradas como efetivo exercício, certo? Contar-se apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço público federal, estadual e municipal, inclusive prestado às suas autarquias, de licença para o desempenho de mandato classista, sindicato, né? De licença para concorrer a cargo eletivo e em que o servidor esteve em disponibilidade remunerada. É só para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Certo? Para efeito de aposentadoria, será computado também o tempo de serviço na atividade privada, nos termos da legislação federal pertinente, desde que o servidor conte com mais de 15 anos de serviço prestado ao município. Certo? Tem que ter mais de 15 anos prestado ao município para contar junto à atividade privada, certo? O tempo de afastamento para exercício de mandato eletivo será contado na forma das disposições constitucionais ou legais específicas. É vedada a contagem acumulada de tempo de serviço simultâneo. Óbvio. O que é o tempo de serviço simultâneo? Professor de 40 horas, ele tem uma matrícula de manhã e uma matrícula de tarde, por exemplo. Ele tem duas matrículas, ele é concursado duas vezes, né? O que vai acontecer com esse professor? Não vai contar cada ano como se fosse dois por ele ter duas matrículas, né? Ele está exercendo simultaneamente em horários diferenciados, mas só vai contar uma vez para fins de aposentadoria, né? Certo? Vamos lá, do direito de petição. É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar em defesa de direito ou de interesse legítimo. Parágrafo único. As petições, salvo determinação expressa em lei ou regulamento, serão dirigidas ao prefeito municipal e terão decisão final no prazo de 30 dias. Certo? Vai ter 30 dias para o prefeito responder a petição, né, do servidor, que ele vai requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar em defesa de direito ou de interesse legítimo. Então, para esses casos, o prefeito tem 30 dias apenas para responder a esse servidor, né? O pedido de reconsideração deverá conter novos argumentos ou provas suscetíveis de reformar o despacho, decisão ou ato. Ou seja, não adianta recorrer com os mesmos argumentos que já foram negados, né? Então a pessoa vai argumentar melhor ou vai argumentar de uma outra forma, né? E vai aguardar o deferimento do prefeito, né? O prefeito vai analisar com essas novas informações e vai dizer o que vai acontecer, então, né? Parágrafo único. O pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, será submetido à autoridade que houver prolado o despacho, proferida a decisão ou praticado o ato. Então, reconsideração é quando, por exemplo,
Tu faz um pedido para o secretário de administração. O secretário de administração indefere. Tu vai pedir para reconsiderar, né? Reconsideração é para o próprio secretário de administração, o próprio que indeferiu. Só que tu vai apresentar novos argumentos, tu vai novos aqui no 123 que fala aqui, ó, novos argumentos ou provas, né, suscetíveis de reformar o despacho, decisão ou ato. Então isso é o pedido de reconsideração. Não confunda com recurso, porque o recurso tu vai para a instância imediatamente superior. Por exemplo, foi indeferido tua solicitação pelo secretário de administração. Se tu for pedir para reconsiderar, tu tem que pedir para ele. Se tu for fazer um recurso da decisão dele, aí tu vai para a instância superior, que é quem? O prefeito. Então tu não concordou com a decisão do secretário de administração, aí tu pode ou pedir uma reconsideração, ou então pode fazer já um recurso, já manda para o prefeito, e o prefeito vai avaliar a decisão do secretário e pode mudar ou pode manter, né? Pode concordar com o que o secretário falou, certo? Caberá então recurso, né? Recurso ao prefeito como última instância administrativa, sendo indelegável sua decisão. Ele não pode, nesse caso aqui, o prefeito vai ter que se pronunciar sobre o assunto. Tu vai fazer o recurso e aí vai ser a última instância dentro do município, vai ser o prefeito. Então, o prefeito ele vai se pronunciar sobre aquilo ali. Ele vai dizer se ele concorda com o secretário ou se ele discorda do secretário, certo? Aí, essa é a última instância dentro do município. E ele não pode delegar para terceiros essa decisão, não. Já pensou? Ele vai delegar para o próprio secretário? Ou para um outro secretário de nível inferior? Não pode, né? Porque aí tu não passa a não ser mais recurso. O fato de ser recurso já fala que é a instância superior a que proferiu a decisão. Certo? Então, prefeito, né? É a última instância e vai ser indelegável a decisão dele. Certo? Terá caráter de recurso o pedido de reconsideração quando o prolator do despacho, decisão ou ato houver sido o prefeito. Então, terá caráter de recurso o pedido de reconsideração. Tu vai pedir para o prefeito reconsiderar, vai ser tipo um recurso também, como se fosse subindo de posição. Porque ele é o próprio, né? Ele é o próprio prolator do despacho, ele é a instância máxima. Certo? Então vai ter força de recurso, mas vai ser, mesmo que tu peça uma reconsideração para que ele reconsidere, vai ser uma forma de recurso, porque quem julga recurso é o prefeito, né? O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Então, no caso do servidor, fez uma petição, foi indeferido. Ele tem 30 dias para armar todas as, né, tudo que ele tiver que fazer para abrir um pedido de reconsideração ao recurso. Se passar desses 30 dias, prescreve e ele não pode mais recorrer, né? O pedido de reconsideração e o recurso não terão efeito suspensivo, e se providos, seus efeitos retroagirão à data do impugnado. Ou seja, se for impugnado, se for invalidado, se for ilegal, né? Ilegal, então vai retroagir a data do ato. Ou seja, vai ser o termo jurídico mesmo para isso me falhou a memória agora. Quando retroage, ai meu Deus, deu branco. Assim que eu recordar, eu retorno aqui. Ai meu Deus. Ex, tá aqui. Ah, lembrei. Ex tunc. Isso é um termo em latim. Desculpa aí o lapso, tá, pessoal? Aqui a mente. Agora são 7 horas da manhã, fica difícil da gente raciocinar muita coisa, né? Então, ex tunc, efeito ex tunc. Existe o efeito ex tunc e o ex nunc, né? Ex tunc e ex nunc.
O que é o ex-tunc e ex-nunc? Eu costumo falar aqui nessa letra T, ó, ex-tunc, significa que também retroage, né? No caso de um ato ilegal, o ato impugnado por ser ilegal, ele vai ser ex-tunc, porque ele também vai retroagir à data da impugnação. Ele vai voltar e fazer o efeito retroativo, porque foi impugnado por ser ilegal, né? Agora, se foi só discricionariedade da administração e eles, por exemplo, resolverem por vontade própria da administração, né, não anular, mas só revogar um ato, só dizer que não é mais do interesse da administração que aquele ato seja daquela forma, então ele vai ter efeitos ex nunc, ou seja, não retroage, vai ser a partir da data, né, a partir da data hoje está difícil, viu? A partir da data da revogação, né? Não da impugnação, porque impugnação é uma coisa aí, quando uma coisa é ilegal, né? Então, a partir da data dessa revogação por interesse da administração, a partir dessa data ela vai passar a ter efeitos, né, diferentes, não retroagindo ao período em que esteve válido aquele ato, certo? Desculpa se eu me enrolei aí, mas é porque realmente eu tô recém acordei e tá difícil, mas vamos lá, vou continuar aqui e a gente vai melhorando ao passar das aulas, tá? Desculpa aí, pessoal, vamos lá. O direito de reclamação administrativa prescreve, salvo disposição legal em contrário, em 1 ano a contar do ato ou fato do qual se originar, certo? Ele vai perder o direito de reclamar, então, em 1 ano a contar do ato ou fato do qual se originar. Então, vai prescrever, se dormir de touca, não vai ter mais como voltar atrás nas coisas, porque a pessoa tem que se ligar e tem que recorrer no prazo certo, isso aí. O prazo prescricional terá início na data da publicação do ato impugnado ou data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado, certo? O pedido de reconsideração e o recurso interrompem a prescrição administrativa. Ou seja, se prescreve em 1 ano, vamos supor, se prescreve em 1 ano. Aí lá em 11 meses e 15 dias, faltando 15 dias para prescrever, o cara vai pedir uma reconsideração. Aí vai interromper aqueles 15 dias que falta. Aí vamos supor que ele pede a reconsideração e aí passa 15 dias, não deu tempo de ninguém julgar a reconsideração dele, aí o ato vai prescrever. Não pode, né? Então no momento que ele pediu a reconsideração, aí dá um pause, né? Dá um pause, igual o filme, tu dá pause. Depois, quando tu dá play, segue de onde parou, certo? Então ele dá pause na prescrição administrativa. No momento que for julgado, aí volta a contar o tempo, né, da prescrição, certo? A representação será dirigida ao chefe imediato do servidor que, se a solução não for de sua alçada, a encaminhará a quem de direito, certo? A pessoa vai representar, então, dirigindo ao seu chefe imediato, e se não for da alçada dele para resolver, né, para dar a solução daquilo, ele vai encaminhar para as alçadas superiores, que são os de direito disso, certo? O parágrafo único diz que se não for dado andamento à representação dentro do prazo de 5 dias, poderá o servidor dirigi-la direta e sucessivamente às chefias superiores. O servidor mandou para o seu chefe imediato, e esse chefe imediato não é o cara que vai julgar. Ele tem que mandar isso adiante. Se caso ele não mandar adiante em 5 dias para mandar adiante, aí ele vai dirigir direta e sucessivamente às chefias superiores. No caso, mandou para o seu chefe de setor. 5 dias não deu despacho, manda para o secretário. Secretário, 5 dias não deu despacho, manda para o prefeito. Entendeu? Não vai ficar esperando a vida passar e ninguém toma atitude da petição do cara, né? Então, tem esse parágrafo único aqui que protege o servidor, né? E que dá essa garantia de que vai chegar na mão de quem precisa a petição dele, certo?
É assegurado o direito de vistas do processo ao servidor ou representante legal. Vistas do processo, o cara vai chegar ali, vai pedir para ver o processo e vai ser mostrado para ele, sem problema algum, certo? É isso aí então, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver do regimento, que vai falar dos deveres, né, do servidor. Na próxima aula a gente continua. Desculpa qualquer coisa aí. Um abraço, até mais, pessoal.